Estamos de volta com o programa Vida Plena. Um abraço para você, Marlene. Muito obrigada pela audiência. Marlene de Freitas Amaral Pacheco mora em Vinhedo, São Paulo. Envolve o nome de Mateus, do Francisco, da Caroline, do Vinícius, todos os filhos, toda a família, na corrente ecumênica de orações da religião divina. Muito obrigada por participar. Bom, estamos aqui com a nossa mesa farta, linda, colorida, saudável e uma delícia, claro. E a Priscila Gomes com a gente, nutricionista, falando sobre como planejarmos uma alimentação saudável para as nossas crianças na lancheira, o que eles levam para a escola. Vamos, então, montar algumas coisas, dar algumas receitas, algumas dicas, Priscila, para o pessoal de casa? Então, vamos fazer umas combinações, Vamos né? lá, então. Dentro daqueles 3 grupos que eu já tinha falado, o grupo dos alimentos energéticos, que são os carboidratos, os alimentos construtores, que são as proteínas, e os alimentos reguladores, que são as vitaminas e os minerais. As frutas ou os legumes nesse caso. Então, assim, a gente tem vários exemplos de sanduíche aqui que a gente pode fazer para as crianças. Para as crianças mais novinhas, eu recomendaria um sanduíche menorzinho, feito com um mini pão, né? Ou no máximo uma fatia do queijo do pão de forma integral. Né? 2 fatias já fica bastante pesado, a criança talvez nem coma tudo. Então, o que você pode colocar? O pão é uma fonte de carboidrato, é um alimento energético. Você pode colocar um pão para contemplar aquela parte dos alimentos reguladores, das vitaminas e minerais. A gente coloca uma alface, uma cenoura ralada, uma beterraba ralada, um tomate. E se a gente quiser também colocar um queijo cottage, um queijo branco, um blanquê de peru, peito de peru, a gente vai estar atendendo a categoria dos alimentos proteicos. Aí, se a gente não quiser fazer lanche, a gente pode colocar uma fatia de bolo simples, um bolo de laranja, por exemplo, e colocar um iogurte para a criança levar, ou então um suco de soja. Tem muitas crianças que são intolerantes à lactose. É verdade. Né? Tem crianças que são alérgicas à proteína do leite de vaca, é até comum na infância, até os 6 anos de idade. Depois a criança continua tomando leite como se nada tivesse acontecido. É verdade. Mas na infância, até os 6 anos de idade, é comum muitas crianças apresentarem intolerância. E cada vez mais nós temos esse número, né, de crianças com intolerância. Aí o que pode fazer é levar um suco de soja, que oferece a mesma quantidade de cálcio que um copo de leite. Ah, que ótimo. Hoje em dia a indústria se especializou bastante nisso. Aí tem lá o alimento fonte de proteína. Certo. E a fonte de vitaminas e minerais, a fruta. Leve uma fruta bem higienizada, com a casca para Algumas mães, elas, por exemplo, pegam uma maçã, picam uma maçã, colocam no potinho. Isso é bom? É melhor a maçã inteirinha para não perder os nutrientes? Explica pra gente, Priscila. Pode levar a maçã picada, se quiser, dentro de um recipiente bem vedado, e pode acrescentar um suquinho de laranja ou de limão para a maçã não oxidar, né? Porque a vitamina C ela é antioxidante. Então, tendo a vitamina C no suco de laranja ou de limão, você joga em cima da fruta, ela fica saborosa e não oxida com tanta facilidade. Olha, que dica boa! Isso. Que mais? Aí eu tinha falado do sanduíche. Dos sanduíches. Certo. Pode também oferecer biscoitos para a criança, principalmente os não recheados, tá? Eu sei que a criança gosta muito de biscoito recheado, mas esses são os piores, são os mais calóricos, tem gordura trans, enfim. Os biscoitos simples, salgados ou biscoito de maisena, assim, enfim. Certo. Aí é o grupo do carboidrato. Também a gente pode colocar um outro suquinho de soja ou então até leite, pode levar também, né? Numa garrafinha térmica, sempre. Ou então, se não tiver garrafinha térmica, mas a escola tiver a possibilidade de uma geladeira, logo que chegar na escola, armazenar na geladeira, né, para esse alimento não deteriorar, e levar uma fruta picada, uma salada de frutas também. Então, são várias as combinações possíveis dentro de tudo que a gente está vendo aqui. Pode ser iogurte, né, como eu falei. A água de coco também é uma possibilidade de você, em vez de levar a fruta, levar uma água de coco, também vai fornecer vitaminas e minerais, tá certo? Então, olha só quantas dicas. A torrada, é possível colocar? Possível também. Benéfica também? Entra no grupo dos pães, né? Dos pães. A gente pode passar um cream cheese, um requeijão cremoso também, ou até uma geleia de frutas, né? Porque daí você tá contemplando o grupo das frutas. Agora, Priscila, a gente falando aqui de salada, de cenoura ralada no meio do lanche, isso requer um recipiente adequado, né? Você falava ou colocar na geladeira, a garrafa térmica para os sucos, mas hoje nós já encontramos lancheiras térmicas também. Sim. É esse tipo de recipiente que devemos armazenar tudo isso. Sim, a lancheira térmica é a mais adequada, né? Para armazenar esses alimentos, principalmente os mais perecíveis, né? Que são os vegetais, os queijos, os leites, os iogurtes.
Então, numa lancheira térmica, isso não vai ter nenhum problema. É legal também você preparar todos esses alimentos, os lanchinhos, separar o leite logo que está saindo de casa, se houver a possibilidade. Ah, certo. Ou então, se tiver a possibilidade na escola também de armazenar na geladeira. E todas as frutas picadas devem ser armazenadas em potes, vedados. Os alimentos devem ser envolvidos por plástico filme, até papel manteiga em vez do papel alumínio. O papel alumínio, ele solta substâncias no alimento que ao longo do tempo, alguns estudos dizem que pode acarretar algum problema na saúde. Olha só, então, uma melhor opção seria o papel manteiga ou filme ou mesmo. Papel plástico filme. Né? Certo. Que interessante. Agora, a higienização desses alimentos ela é fundamental também, né, Priscila? Sim. Antes, né, de oferecermos para a criança. Nos mercados, hoje é muito comum você encontrar o hipoclorito de sódio, né, de várias marcas. É um frasquinho, potinho, gente. É um frasquinho, às vezes tem gotas, às vezes em pó. E você coloca uma colher de sopa num litro de água, deixa os vegetais por 15 minutos e tá perfeitamente... Fruta, assim, que nós consumimos a casca também? Sim, com a casca a gente deve lavar, sim. Se o alimento, porventura, for cozido, não precisa ser higienizado dessa forma, porque você vai cozinhar e na cocção você vai eliminar todas as bactérias, mas no caso das micro-organismos. folhas, é necessário. Sim, você vai ingerir ele cru, então você precisa higienizar antes. Certo. E não só a higienização do alimento, mas do recipiente, no caso, a lancheira, a garrafa, é fundamental também, não é? Como podemos fazer essa higienização, Priscila? Os potes plásticos, as garrafas, a própria parte interna da lancheira também pode ser higienizada com água sanitária ou hipoclorito de sódio, que na verdade é a mesma coisa. Né? Então você pode mergulhar a garrafinha dentro de um recipiente cheio com água, deixar lá por 15 minutos, ela já vai estar higienizada. Ou os potinhos plásticos que eventualmente você colocou alguma fruta. E passar um paninho também com água sanitária dentro da bolsa já é o suficiente para higienizá-la adequadamente. E nunca colocar o alimento diretamente na bolsa, né? Sempre envolvido por algum plástico, algum saquinho, algum potinho. Nunca colocar diretamente, até para você aumentar a durabilidade da sua lancheira. Certo. Antes do intervalo, a Letícia levantou uma questão que é importantíssima, que é a questão da... Muitas crianças, elas levam um lanche saudável, mas aí elas vêm, os amiguinhos com bolacha recheada, com outras coisas, né? Como nós podemos fortalecer esse bom hábito nos nossos filhos? Então, como eu tinha dito antes, né? O hábito, ele vem de casa e ele vem dos pais. A criança não nasce sabendo falar, não nasce sabendo agir por conta própria. Então, tudo que ela faz é uma cópia do que ela viu os adultos ou as outras pessoas ao seu redor fazendo. Inclusive os hábitos alimentares. Por isso é muito importante que desde cedo você coloque no hábito da criança se alimentar de vegetais, você ofereça vegetais na hora do almoço, no jantar, nas papinhas, enfim. E também não comprar, não deixar a oferta de alimentos industrializados, salgadinhos, bolachas recheadas dentro do armário, porque se tiver a criança vai querer. Então, você já, desde cedo, se você não comprar, não incentivar esse hábito, a criança provavelmente ela vai aceitar muito bem esses outros alimentos. Ela vai ter contato, sim, com esses alimentos de alguma forma, algum amiguinho vai dar, mas isso, a criança aprende também a fazer escolhas certas, quando você incentiva e quando isso é natural. Às vezes ela fica até com vontade, né? Ai, nossa, que vontade de comer uma fruta, então ela vai preferir a fruta. Muitas crianças, né, por cultivarem esse bom hábito, eu já vi criança recusando refrigerante, querendo suco. Não, eu prefiro suco. Isso acontece de maneira natural, né, Priscila? Com certeza, isso pode ser cultivado dentro de casa. Dá para fazer isso sim. Certo. Priscila, muito obrigada pelas dicas. Volte sempre aqui no Vida Plena. Eu agradeço.